O objetivo foi esse mesmo, deixar um legado aí para a moçada. Filhos e netos dos amigos dos meus pais estão muito interessados. Começa que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Líbano também tem professores, não é só comerciante, né? A minha avó era uma contadora de histórias. Eram histórias sanguinolentas. Miraram nos netos e acertaram no público muito maior. Eu não sou escritora. Meu nome é Raimunda Bolchebran, eu tenho 74 anos, nasci no Líbano, né? Vim de lá com 4 anos, o livro retrata isso. Moro em Assis praticamente desde então, tive um pequeno período fora de Assis, e sou viúva atualmente, casada com um libanês, fui casada há 48 anos com um libanês, e tenho 4 filhos, 9 netos, e a minha formação é uma formação docente, primeiro de ensino fundamental e médio, depois como docente universitária. Fiz mestrado e doutorado na área de educação e atuei na Unesp e na UnoOeste durante 47 anos. Sou Michel Aboassali. O nome ainda é Aboassali, mas a editora até recomendou para a gente colocar um nome duplo, até sabe, aquele nome artístico, né? Então ficou Michel Assali, né? E a Raimonda ficou Raimunda Gebran. Mas tem uma boa aí que caracteriza bem a nacionalidade, né? Eu fiz a carreira acadêmica e fiz a carreira do magistério na escola pública aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo, morei em Assis um bom tempo, mas quando chega naquela juventude dos 20 e poucos anos, todo mundo queria vir para São Paulo, a gente veio para tentar mascatear, mas acabei entrando no ramo da educação e permanecendo. Praticamente eu trabalhei 50 anos com educação, e trabalhei com gestão da educação. Os professores, você tem lá do Líbano para ajudar a ensinar aqui também, educar o pessoal. Eu falei, exatamente, no Líbano também tem professores, não é só comerciante, né? E eu moro em São Paulo, eu sou casado com a Dora, que é a nacionalidade portuguesa, mas ela é do Brasil. Com a minha irmã e a minha mãe, ela aprendeu a fazer um monte de comidas árabes, né? E eu tenho 2 filhas e 2 netos. A iniciativa do livro foi fundamentalmente isso, deixar para as gerações futuras um pouco da nossa vivência, da nossa experiência e da nossa realidade lá, né? E aí as pessoas, os jovens hoje estão perdendo um pouco essa identificação, né? Essa identidade, essa ascendência, né? De onde venho, quais são as minhas origens, como é que viviam meus avós, meus antepassados. Nosso objetivo é divulgar a cultura libanesa. É manter, inclusive dentro da família para fora, sair de dentro para fora aí, o que puder chegar. Filhos e netos dos amigos dos meus pais estão muito interessados, porque, assim, tem a história de vida deles que é mais ou menos semelhante, a trajetória é mais ou menos semelhante, né? Aqui, principalmente em Assis, que a colônia é um pouquinho mais reduzida, mas mais unida, mais conhecida, né? Então, é interessante isso, né? Ver essa receptividade bem grande. Nós tínhamos um público que era a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, e de repente a gente tem essa amplitude, que a gente está até um pouquinho espantado até com essa amplitude, né? Mas você percebe nessa situação, essa dinâmica, quanto as pessoas estão carentes
de buscar resgates. Teve uma moça assim, olha, o nome do meu pai foi citado no livro, eu quero o livro, né? Porque ela soube que o nome do pai dela estava no livro. É um senhor médico que teve um trabalho com o pessoal da igreja que a gente frequentava. Tem uma família que é de Einherji. A moça falou assim para mim: mas por que você não contou a história da minha família também, que é igual à história da sua família? Eu teria muitas dificuldades, né, tal. Eu falei assim, se você quiser, eu ajudo você a resgatar alguma coisa. Então, eu acho que essa questão do resgate da identidade e até mesmo assim do Brasil da época, do mundo da época que a gente procurou contextualizar, o Brasil da época e a CIS na época, né, que a gente procurou o contexto. Então, muita gente fala, eu não sabia que a CIS era assim. Então, a gente procurou fazer essa contextualização e eu acho que isso instiga muitas pessoas, e principalmente os libaneses. Eu já li muita coisa sobre o Milton Ratum, eu leio, bacana, acho maravilhoso, mas assim, são poucos os livros que tem. O pessoal fala sobre a imigração árabe, mas não fala de famílias libanesas, né? Ou fala de famílias libanesas aqui no Brasil, mas não fala dessa vida do Líbano para cá. Então, eu acho que isso que é o diferencial também do livro. A gente distribuiu o livro, nós demos de presente. A ideia era dar de presente no Natal para os amigos, parentes, mas chegar ali, a nossa venda é o de menos, né? A venda é só para pagar umas custas. E a gente teve uns parentes aqui da minha mulher que são portugueses, né? Portugueses. A moça veio de Portugal há 2 anos, ela leu o livro, né? Ela ficou, ela ficou assim fascinada, porque era a história que ela sentia. Você vê, de Portugal, ela é portuguesa, assim como outros, né? Outros amigos que descendentes de italianos, né? E às vezes descendentes há um bom tempo, assim, não é, já é uma segunda ou terceira geração, mas ficaram fascinados e puxa vida, eu tenho lá, todo mundo corre atrás de uma cidadania, vamos supor, portuguesa, espanhola, italiana, e não percebeu que tem uma descendência que podia também buscar. Então, o pessoal ficou um pouco fascinado com isso, que impressionou a gente, porque a gente não achava que era só ligado aos libaneses. Vamos dizer, a nossa história do Líbano, a família libanesa. Mas isso impressionou umas pessoas que a gente colheu. A minha irmã colheu uns depoimentos, troca os depoimentos, às vezes, para mostrar para um como é que foi, depoimentos assim, emocionantes, que deixou a gente também emocionado, né, com a história. Né? Isso foi muito legal, muito bom. E é uma obra muito gostosa de ler, assim, independente da nossa construção, né? Mas se tornou uma obra assim bem interessante, instigante para ser lida. Eu sei que vocês fizeram isso para os netos, mas Sim, acabou sendo uma coisa que vale para o público em geral, sim. porque é didático, coloca no espaço e no tempo, O né, tempo. do Uhum. contexto, Uhum. para quem conhece e para quem não Não conhece. conhece, e é interessante porque os mais jovens falam assim, nossa, mas eu não sabia que tinha acontecido isso em tal época. Eu falei, pois é, mas aconteceu. Essa ideia vem de há muito tempo, porque quando a gente escreveu o livro, a gente pensou assim, porque como eu sou de universidade, a gente tem muita produção acadêmica. Então, eu não queria estar escrevendo uma produção acadêmica, né? Uma produção em que você tivesse que referenciar bibliografias, ler teu lugar. Tanto é que você vê que não tem referências, né? Porque as referências são as nossas memórias e as nossas pesquisas de onde a gente conseguiu. Então, não é uma produção acadêmica. Por outro lado, eu não sou escritora. Eu não sou escritora, assim, no sentido estrito da palavra. Quer dizer, eu nunca escrevi um livro que não fosse técnico acadêmico, né? E aí, de repente, eu ouço, né, com o meu irmão, escrever um livro de memórias. Então, para nós é inusitado. Para nós é tudo muito novo, toda essa situação.
sabe? E eu fico muito gratificada com isso, desse inusitado se tornar alguma coisa mais inusitada ainda. No livro eu retrato isso. A minha avó era uma contadora de histórias. E era uma contadora de histórias das Mil e Uma Noites e contadora de histórias da vida dela, da vida dos familiares, da vida do Líbano na sua época, da vida dos meus pais. Então, ela sempre foi de relatar para a gente todas essas situações vivenciadas. E para a gente era muito curioso, porque como a gente viveu praticamente aqui, e nós fomos conhecer o Líbano só mais adultos, meus pais não tiveram oportunidade de ir antes, então nós fomos conhecer o Líbano só mais adultos, mas a gente tinha aquela memória, aquela história das contações dela, né? E a viagem, a gente imaginava a viagem, né? Todo o roteiro da viagem, da forma como eles nos explicitavam. E a chegada aqui em Assis, os primeiros anos e tudo mais. Então, a ideia vem de longe, de registrar e documentar essa história vivida lá, o trajeto dessa história e os primeiros anos aqui no Brasil. Então, a gente achava que era muito instigante e tinha que contar para os nossos filhos e para os nossos netos que história é essa, né? Pensando que os nossos filhos e os nossos netos tinham que ter a ideia de que existe um passado, de que existe um antecedente à vida deles e que são as suas raízes. Então, a gente procurou resgatar isso daí, né? As raízes de onde eles vieram, e eles podem ir para qualquer lugar, mas sabendo de onde vieram.